Nos últimos vídeos aqui no meu canal tenho falado muito acerca de corda. Já vos expliquei porque é que a corda tem uma importância tão grande que está dentro dos 5 itens ou 5 elementos mais importantes a transportar num kit. E isto é devido à sua grande multifuncionalidade e no que é que ela nos ajuda nas várias tarefas e da forma como consegue, em todas as 7 prioridades ou necessidades de sobrevivência, ajudar-nos de várias formas a fazer várias tarefas em cada uma dessas prioridades para nos auxiliar na situação de sobrevivência. Falei também já acerca de 10 ou 11 ou 12 fibras naturais ou materiais naturais com os quais podem fazer corda natural. Isso foi o que eu falei no último vídeo que publiquei aqui no canal. Portanto, 10, 11, 12 materiais naturais com os quais, que podem recolher na natureza e com os quais podem fazer corda natural se não tiverem trazido corda com vocês. Mas a maioria desses materiais que eu vos mostrei, tal como falei e referi na altura, servem apenas, quando retirados ou extraídos da natureza, tal e qual como estão, servem apenas para pequenas amarrações e tarefas que tenhamos que fazer, mas que não necessitem de corda muito resistente. Portanto, tarefas que não tenham que aguentar com muito peso, ou com muita tensão, ou com muita força, portanto, porque esse material natural que vamos extrair não tem a resistência necessária para tarefas que a corda tenha que ter maior resistência. Portanto, serve para tarefas, para outro tipo de tarefas, amarrações que não necessitem de muita força, mas se quisermos corda realmente resistente, corda natural realmente resistente, vamos ter que a fazer propriamente. Vamos ter que fazê-la propriamente dita, ou seja, vamos ter que aplicar uma técnica de entrelaçamento dessas fibras ou desses materiais naturais para torná-la mais resistente. Okay? Sim, existe há um ou outro exemplo que eu vos mostrei no vídeo anterior que, quando vocês recolhem diretamente da natureza, já é resistente o suficiente para a maioria das tarefas, mas, como eu disse, a maior parte dos materiais naturais não vão ter resistência para tarefas mais pesadas. Construir abrigos que aguentem o nosso peso, por exemplo, uma cama suspensa, fazer uma jangada, fazer inclusivamente fogo por fricção através do arco e da broca, do bow drill, em que a corda vai estar sobre grande fricção e grande tensão. Então, se eu precisar de corda mais resistente, como disse, tenho que entrelaçá-la com um certo tipo de técnica que tem uns pormenores que é importante saber, e é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje neste vídeo. Como fazer corda natural entrançando ou entrelaçando fibras ou materiais naturais. Portanto, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luz. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flattery with, no treasure chest, I got no Sunday best, I am a poor man with nothing to give. Ora, então, o primeiro material que eu escolhi para vos ensinar esta técnica de entrelaçar fibras naturais foram umas quantas folhas de taboa. Tifa latifolia é o nome científico. Nós conhecemos mais comumente por taboa ou tabua ou ainda caudas de gato. E eu recolhi umas quantas folhas para vos mostrar no vídeo passado um dos exemplos que podem ser utilizados como fibras naturais para fazer corda natural, e então vou usar estas folhas para a técnica de entrelaçamento, de forma a tornar estas fibras naturais, digamos assim, estas folhas de taboa, em corda natural realmente resistente. Okay? Eu escolhi este material como primeiro exemplo porque acho que vocês, assim, como as folhas têm alguma largura, não são demasiado fininhas, vocês vão conseguir ver bem a técnica e compreendê-la bem. Ok, então, sendo folhas de taboa, a primeira coisa que eu quero fazer é flexibilizar a folha que vou começar por usar. Como eu vos expliquei no vídeo anterior, estas folhas de taboa, de um lado são assim planas, e do outro lado parece uma espécie de uma lomba, portanto são assim um pouco carnudas. Então, para as flexibilizar antes de as usar, a primeira coisa que eu começo a fazer é esmagar isto. Coloco aqui, por exemplo, prendo assim com estes dedos e agora vou puxar o resto da folha pelos dedos para a espalmar. Ok. E agora em seguida o que eu vou fazer é, para isto resultar melhor,
vou dobrá-las assim, estão a ver? Portanto, estão a ver assim? Para as tornar mais estreitas, mais afiladas. Ok? Portanto, pá, é só dobrar. Portanto, já tenho aqui uma folha de taboa preparada e flexibilizada para começar a entrançar. Podem ver que pá, é relativamente grande, tem pá, 1 metro de comprimento. Estão a ver? E então, o que eu vou fazer agora é dobrá-la ao meio, de forma, portanto, a ficar como se fosse com 2 fibras, uma de um lado e outra do outro. E eu posso fazer isto de 2 formas, e vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Posso dobrá-la exatamente ao meio e ficar com 2 pedaços, 2 fibras exatamente do mesmo comprimento, a acabarem as pontas, a acabarem as duas lado a lado. Ou então posso dobrar a folha de forma a que as pontas fiquem desfasadas. Ou seja, de forma a que fiquem, estão a ver? Assim, uma acaba aqui e outra só acaba aqui mais à frente. Isto vai ter importância em quê? Vai implicar o quê? Vai implicar que depois a técnica de acrescentar outras fibras, se vocês quiserem uma corda maior do que isto, e em princípio vão querer uma corda maior do que isto, para acrescentarem outras fibras e ir tornando esta corda maior à medida que vão entrelaçando, a técnica vai ser diferente consoante vocês deixam as pontas assim bem desfasadas ou consoante as deixam, portanto, a acabar na mesma zona, portanto, ou se as deixam com o mesmo comprimento, a acabar lado a lado. Okay? Vamos começar por fazer, eu vou-vos mostrar as 2 maneiras de fazer e vamos começar por as deixar assim bem desfasadas, uma a acabar aqui e outra a acabar lá à frente. E agora, a técnica de entrançar isto corretamente é bastante simples, só tem que ter atenção um pormenor ou outro. Portanto, como eu disse, vocês dobraram a folha em 2, dobraram a folha ao meio, e aqui na zona da dobra o que vocês vão começar por fazer é agarram na fibra de cima, na parte de cima, e rodam, portanto, rodam para lá, 1 ou 2 vezes, 1, 2, e agora passam a fibra de baixo para cima, ao contrário, assim, ok? Portanto, o que vocês estão a fazer é, estão a rodar, cada fibra individualmente estão a rodar para lá, no movimento para lá, e depois estão a passar a fibra de baixo para cima, no movimento oposto, assim, ok? Assim. Portanto, 1, 2, e agora com este dedo aqui, passo a fibra de baixo para cima. Fibra de cima, rodo, 1, 2, passo a fibra de baixo para cima, rodo para a frente, 1, 2, e passo a fibra de baixo para cima, rodo a fibra de cima, 1, 2, para a frente, e passo a fibra de baixo para cima, ok? Portanto, basicamente, o que vocês estão a fazer é movimentos opostos. Portanto, as fibras estão a ser enroladas num sentido e a rotação entre elas, o entrançamento entre elas está a ser rodado no sentido oposto, no outro sentido. E, portanto, isto vai fazer com que elas se agarrem bem e não se desmanchem, não se desentrancem. Portanto, 1, 2, e passa de baixo para cima no movimento oposto. 1, 2, passa de baixo para cima no movimento oposto. 1, 2, passa de baixo para cima no movimento oposto. 1, 2, passa de baixo para cima no movimento oposto. 1, 2, passa de baixo para cima. Torça de cima 2 vezes, passa de baixo para cima. Torça de cima 2 vezes, passa de baixo para cima. Torça de cima 2 vezes e passa de baixo para cima, no sentido oposto. Estão a ver? Se vocês estiverem a fazer isto bem, é isto que acontece e elas não se desentrançam. Aliás, eu posso largar isto, posso segurar só assim, portanto elas não se vão desentrançar sozinhas. E aqui esta mão está sempre a agarrar nas outras 2 fibras e vai avançando para a frente. Estão a ver? Sim, à medida que eu vou fazer isto, a mão vai avançando para a frente para segurar isto no sítio.
ok, estamos a chegar ao final de um dos lados. Vão ver aqui este lado mais curto. Quando faltarem aí 3, 4 dedos para acabar, o que é que vamos fazer? Vamos adicionar outra folha, outra fibra a este lado mais curto. Como esta ponta da corda, esta ponta da folha, aliás, como esta ponta da folha era a mais grossa, agora que eu adicionar aqui vai ser o lado mais fino da próxima folha, okay? Para ficar grosso com fino, de maneira a isto ficar uniforme. E então, tenho aqui outra folha, vou fazer o mesmo tratamento para flexibilizar. Ok, aqui já está a ficar um bocado quebradiça, vou tirar esta parte, ok, não me interessa na folha. Está aqui, esta é bastante grande, agora dobrá-la assim. E então basicamente o que eu vou fazer é juntar esta nova folha ao pedaço que está a acabar, juntar as duas e agora fazer as duas como se fosse só uma. Assim. Assim. Estão a ver? Que estas duas, rodar as duas como se fosse só uma, e assim é a forma correta de introduzir uma nova fibra aqui na nossa corda, de forma a estender o tamanho. E o que isto faz, ao estarem desfasadas, portanto estas duas pontas, esta aqui e esta aqui, o que isto faz ao estarem bem desfasadas é que os acrescentos que a gente vai fazer vão ser acrescentados em pontos diferentes da corda. Portanto, este acrescento deste lado foi acrescentado aqui neste ponto, e o acrescento do próximo lado vai acabar, que é este aqui, vai ser acrescentado, por exemplo, aqui. Portanto, temos um acrescento aqui e temos outro acrescento a começar aqui. Portanto, os acrescentos dos dois lados estão desfasados também. Estão um mais atrás e outro mais à frente. E isto faz com que os pontos supostamente de fragilidade que a corda pode ter, que são nas zonas dos acrescentos, que estamos a unir fibras novas às fibras anteriores, esses pontos de fragilidade não vão estar os dois lado a lado, não vão estar os dois na mesma zona, no mesmo sítio, para não provocar tanta fragilidade na corda. Ou seja, um ponto de um lado, um suposto ponto de fragilidade de um dos lados vai estar num lado, numa zona, e outro desfasado mais à frente. Portanto, agora esta ponta deste lado está quase a acabar, fazemos exatamente a mesma coisa. Fazemos um acrescento. Estão a ver que, mesmo que eu largue isto não se desenlia devido à técnica que nós fazemos de rodar as fibras individualmente num sentido e depois entrelaçá-las entre elas no sentido oposto. Esta ponta, a outra ponta do outro lado era a grossa, esta ponta da folha deste lado é a fina. Portanto, se é fina, eu vou juntar a nova folha, vou juntar com a parte grossa. Portanto, para ficar parte grossa com parte fina. Okay? Juntar e rodar as duas como se fossem só uma. E desta forma fazer o acrescento. Imaginemos vocês de repente ter o azar de... Ups! A folha afinal, estavam a chegar à ponta da folha e ela estava mais frágil, ou estavam a meio da folha e de repente, ao torcer ou qualquer coisa, paf! Aí, partiu, rebentou. Não há problema nenhum. É só... Portanto, ela rebentou aqui, só tem este bocadinho. Não há problema nenhum. É desenrolar. Desenrolar onde já estava, até ter um bom espaço. Até ter um bom espaço para enfiar um acrescente. Enfio o acrescente e... continuo a entrançar isto normalmente, ou seja, faço um acrescento, não estava planeado, mas faço um acrescento onde não estava planeado, é só desenrolar, se isto só tiver um bocadinho, é só desenrolar mais um bocado até ficar com um pedaço
suficientemente, assim, com uns 3 dedos ou assim, comprido para juntar outra fibra e continuar a fazer este processo. Chegamos ao fim e estamos satisfeitos, pá, com o comprimento que temos. Imaginemos que eu só quero este comprimento, não preciso de mais. Como é que eu termino a corda? Simples, dou um nó. Ok, não preciso aqui deste comprimento todo. Posso parti-lo aqui. E agora simplesmente, por exemplo, dou assim um nó na ponta para ela não desfiar. E está bom, está perfeito. Perfect. Isto aqui, por exemplo, estão a ver aqui esta zona? Isto aqui foi onde eu fiz um dos acrescentos. A fibra anterior ficou um bocadinho a sair por fora, não há problema nenhum. A gente, se for preciso, passa ali com uma faca. Se for preciso, passamos aqui com uma faquinha e tiramos aquele excesso. Estão a ver? Um pedaço de corda bem mais resistente. Pá. Estou a fazer bastante força. Sinto esticar um bocadinho, mas tem resistência, não parte. Muito mais fácil para dar nós, se quiser. Estão a ver? Muito mais fácil para dar nós. Portanto, já tenho aqui um pedaço de corda e, obviamente, eu faço o tamanho que quiser. É uma questão de ir acrescentando até ter o tamanho que acho necessário. Ok, já preparei a folha. Bom, e então vamos ver agora como é que eu faço depois os acrescentos se, em vez de dobrar assim a folha ao meio de forma a que as pontas fiquem desfasadas, portanto acabem em sítios diferentes, se eu, em vez de fazer isto, se eu dobrar a folha exatamente ao meio de maneira uniforme, de maneira as duas pontas estarem ao mesmo nível. Se eu fizer desta forma, depois como é que faço os acrescentos? É isso que eu vos vou mostrar agora mesmo. Simples. Faz-se de outra maneira para não criar fragilidades, já que as pontas estão a acabar no mesmo sítio. Para não criar fragilidades, há outra técnica para fazer os acrescentos. É isso que eu vos vou mostrar. Ok. As pontas estão quase no final. E como podem ver, estão mais ou menos, mais coisa, menos coisa, com o mesmo comprimento. Portanto, a união vai ficar na mesma zona. Como é que eu faço desta vez? Simples. Agarro noutra folha nova, ou noutra fibra, ou no que tiverem a utilizar como material. Neste caso eu estou a usar, como disse, folhas de taboa. Portanto, estão a ver? Isto não se desfaz. Quer dizer que está bem entrançado. Vocês dobram ao meio. Estão a ver? E agora, com isto dobrado ao meio, o que vocês vão fazer é adicionar, assim, adicionar aqui no meio. Portanto, uma fibra fica para um lado e outra fibra fica para o outro. Aqui estas duas pontas estão a acabar, vamos adicionar outra folha dobrada ao meio, em que um dos lados enrola em conjunto com esta fibra e outro dos lados enrola em conjunto com a outra. E, portanto, elas próprias vão estar unidas. Portanto, estas duas vão estar unidas por esta nova folha que é uma só, que faz aqui esta curva. Okay? Portanto, vai dar resistência à união. Portanto, é a forma de fazer, em vez de agora adicionar individualmente uma folha nova a este lado e uma folha nova a este lado individualmente. Não. Adiciono uma folha em que metade vai para um lado e metade vai para o outro. Então agora é fazer a mesma coisa. Assim, assim. Agarrar nas duas, torcer, levantar. Agarro nas duas, torço, levanto. Agarro nas duas, torço, rodo para cima. Assim. Estão a ver? A agarrar, portanto, a agarrar sempre em duas de cada vez, nas duas correspondentes. Obviamente que aqui na parte dos acrescentos, como estão a ver, na zona dos acrescentos, a corda vai ficar um bocadinho mais grossa em comparação com o resto, mas é normal. Aqui está outra crescente nesta zona, aqui nesta zona também está outra crescente. É normal
que ela fique mais grossa na zona dos acrescentos. E cá está, cerca de 1 metro e pouco de corda. Cerca de 1 metro e pouco de corda feita. Quanto tempo é que me demorou a fazer este metro e pouco de corda? Posso-vos dizer que demorou cerca de meia hora. Ora, se vocês fizerem as contas, meia hora para fazer 1 metro, metro e pouco de corda, quer dizer que vocês, por exemplo, para fazerem 2 metros demora 1 hora, para fazerem, por exemplo, 3 metros, hora e meia, 4 metros, 2 horas, por exemplo, para fazerem 6 metros, demoram 3 horas a fazer 6 metros de corda. Ou seja, o processo não é difícil, podem ver que a técnica é relativamente simples, desde que tenhamos atenção a um pormenor ao outro, mas consome muito tempo, como eu já tinha referido noutros vídeos, consome muito tempo se quisermos fazer corda natural que fique realmente resistente. E este processo funciona para quaisquer fibras naturais que vocês queiram entrançar. Neste caso, o que eu tenho aqui na mão são fibras extraídas de ortigas. É uma excelente planta para dar umas fibras muito boas e basicamente, portanto, tenho aqui fibras de ortigas extraídas de 3 caules. Obviamente, se for para fazer corda mais comprida, eu vou querer apanhar o maior número de caules, possível, 10, 12, 15, 20 caules, se for preciso, e processá-los para extrair a máxima quantidade de fibras. Normalmente, a forma correta de utilizar estas fibras que extraímos da ortiga é deixá-las secar ao sol por umas horas, ou então, por exemplo, de um dia para o outro, durante a noite, ao vento. Portanto, deixá-las secar umas horas, porque elas, depois de secarem, vão encolher um bocadinho e vão ficar ainda mais fininhas daquilo que já são, portanto vão encolher ao secarem e, portanto, é a forma mais correta, é, se quiserem fazer corda com isto, deixar secar umas horas, como eu disse, e depois fazerem a corda. Numa situação de sobrevivência em que as têm que usar já, querem utilizá-las para uma tarefa agora mesmo, podem à mesma utilizá-las assim, como elas estão, acabadinhas de extrair, mas tenham atenção que provavelmente depois estas fibras, passado umas horas, ou a corda que fizerem com ela, vai encolher um bocadinho, ok? Chego aqui, agarro num conjunto destas de fibras que tirei de um só calo, dobro ao meio e faço exatamente o que vocês me viram fazer para as folhas de cauda de gato ou de taboa. Portanto, basicamente o mesmo processo. Agarro aqui nestas fibras, encontro o ponto do meio, por exemplo, ou então posso fazer desfasado. Portanto, ter as pontas desfasadas, como vos mostrei, depende da técnica que vocês vão utilizar para adicionar a seguir outras fibras, mas, portanto, basicamente, mesma coisa. Chego aqui, 2, 3 e passo as de baixo para cima no movimento contrário. 1, 2 e passo as de baixo para cima. Agarro nas de cima, 1, 2, passo as de baixo para cima. 1, 2, passo as de baixo para cima. 1, 2 e passas de baixo para cima. E esta mão está sempre a prender isto e vai avançando à medida que eu vou fazendo a corda. Dois, 3 e passas de baixo para cima. 2, 3 e passas de baixo para cima. 1, 2, 3 e passas de baixo para cima. 1, 2, 3 e passas de baixo para cima. 2 e passas de baixo para cima. 1, 2 e passas de baixo para cima. 1, 2 e passas de baixo para cima. Portanto, é com isto que eu estou a ficar, a ver? Corda. Cá está. Um pedaço de corda feito. É normal que elas, e depois aqui na parte da junção, fiquem bem mais grossa, que a corda fique bem mais grossa, mas isso não há nada a fazer, é normal. É a parte da junção. Mas aqui volta a ficar mais fina. Portanto, tem aqui um pedaço de corda feito.
Olha-me aqui este comprimento de raiz que eu tenho. Ok? Portanto, estão a ver? Fiz só até agora assim este bocadinho. E se, lá está, precisar de corda com mais resistência, ou para um arco primitivo, para uma armadilha de laço, mas uma armadilha que depois que esteja sob a tensão e que depois leva um esticão e suspenda ao peso do animal, provavelmente vou ter que fazer esta técnica, e daí eu dizer que fazer corda com alguma resistência a partir de materiais naturais demora tempo, consome tempo. Por isso, mais vale transportar em corda com vocês. Bom, malta, e então é isto. Como viram, é uma técnica bastante simples de se executar, desde que tenhamos atenção a um pormenor ou outro que temos que ter, portanto, temos que ter em conta, como a rotação que temos que dar às fibras individualmente e às fibras em conjunto quando as entrelaçamos, a maneira de fazer acrescentos para não tornar a corda frágil, etc. Mas tendo isso em atenção e praticando um bocadinho, é uma técnica relativamente fácil de se executar, desde que também tenhamos o conhecimento de que tipo de fibras naturais ou materiais naturais têm elasticidade, flexibilidade e resistência suficiente para efetivamente conseguirmos entrançar e fazer corda natural resistente. E eu falei de vários exemplos, como disse no vídeo anterior. A técnica é simples, como eu disse, mas, como também puderam reparar, consome muito tempo. Okay? Mesmo com alguma prática, e nós temos de ter atenção que chega uma altura que temos fadiga de estar a fazer um movimento repetitivo, temos alguma fadiga, temos que parar uns segundos, etc. Uma técnica simples, mas como é que eu ia dizer, que consome bastante tempo. E por isso o meu conselho final, antes de terminar o vídeo, é: tragam a porcaria da corda com vocês quando vão para as vossas atividades. 20, 30 metros de bankline ou paracord na vossa mochila, não pesa nada e é extremamente útil. Portanto, com isto me despeço. Já sabem, eu sou o Pedro, praticando bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, obrigado pelos vossos comentários e likes, etc. E, meus amigos, vemos no próximo, brevemente.